bombando, né? Eu acompanhei aqui a comemoração dos 100 mil inscritos. Tá? Agora a gente vai dobrar a meta, viu? Isso, rumo aos 200 mil. Rumo aos 200 mil. Você sabe que o pessoal, as pessoas batiam muito na Dilma, né, por coisas assim que não fazem o menor sentido. Sim. E eu nunca entendi esse ataque especificamente, porque ela falava, bom, quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. E qual que é o problema de falar isso? Por que tantas pessoas... Não. Aquelas coisas absurdas de desqualificar coisas que têm grande relevância, né? Grande relevância. Inclusive aquele absurdo da mandioca, né? Também. Aquele absurdo da mandioca. Porque, assim, só quem é fora total, né? Total da casinha não consegue entender a importância econômica, alimentar, entendeu? Da mandioca para a cultura brasileira, né? Então, mas aí vem todo o misoginismo e daí para frente, né? Você sabe que eu adoro... Tem até uma música do Gilberto Gil que ele fala, não sei comer sem farinha, né? Sem farinha, ó! Eu adoro uma farofa, eu não sei você, mas assim, uma farofa... Eu também. É patrimônio brasileiro. E te recomendo uma coisa que a mãe sempre fazia, tá? Quando ela cozinhava a mandioca, ela tirava as mais molinhas e a gente comia bem quentinho, com melado ou açúcar. É o ó do borogodó de bom. Bom. Então, já que você falou isso, eu vou falar também de uma coisa que meu avô... Que é bom que a gente vai batendo papo, o pessoal vai chegando. Vai chegando, né? Eu vou falar uma coisa que meu avô me ensinou, uma coisa meio banal, mas que minha avó sabia passar um bife assim muito bom e meu avô adorava fazer mandioca, porque tinha um pomar e tinha mandioca no fundo. E mandioca é um negócio interessante, porque para tirar a raiz da mandioca tem que juntar uns 10 homens fortes. Forte, né? E tem que ter jeitinho, tem que mexer para um lado, mexer para o outro. Exatamente. Então, sempre que tirava a mandioca era um negócio importante. Aí, quando fazia aquela mandioca molinha, assim, com um bifinho, né? Aí, meu avô me ensinou aquele falou, nunca se esqueça, hein? É o bife embaixo, a mandioca em cima. Aí você põe... claro. Aí eu ensinei para os meus filhos... Para espalhar o creme. Exatamente. Aí quando eu ensinei isso para os meus filhos, eu falei, olha, a lição mais importante que eu vou ensinar é essa, é a mandioca em cima e o bife embaixo. Então fica aqui a nossa homenagem à presidente Dilma Rousseff, legítima ainda, né? Porque para mim ela continua no cargo. Até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro ela está lá no carro que foi sequestrado pelos golpistas. Com certeza. Mas ó, o pessoal já está querendo comer mandioca com Opa! Farofa, Luciano Escobar lá do Ceará está sempre com a gente, mandioca com manteiga. Coisa linda! Está vendo muita coisa. Você fala de onde dele? De Brasília? Não, eu estou em Florianópolis. Estou na minha casa em Florianópolis, Legal, você vai estar voltando para Brasília amanhã, depois? Assim? Não, eu volto para Brasília no próximo domingo, porque eu tenho aniversário da minha neta mais nova no sábado, então eu fico aqui durante a semana. Importante, ó. O Ray está dizendo que ele vive numa chácara, ele está dizendo, ele adora bolinho de mandioca, tem uns 20 pés na chácara dele em Jarinu, na cidade de São Paulo, está mandando um alô. O Edelio, o nosso papo... Ele podia mandar, era um bolinho de mandioca, né? Podia mandar o bolinho, né? Podia mandar o bolinho também, a gente podia ver isso. A gente vai falar sobre a campanha O Petróleo é dos Brasileiros e que vai ter uma parceria nossa aí também da gente fazer um programa toda semana, né? Toda semana, exatamente. Conta pra gente aí como é que surgiu essa campanha. Eu acabei de rodar um vídeo da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. O pessoal adorou o vídeo realmente muito didático, né? O que vai ser essa campanha nesse momento? Bom, na realidade, Leonardo, é o seguinte, isto começou em janeiro, lá no evento, né, do julgamento do Lula, em Porto Alegre, né? Ali atrás do palco, nós fizemos uma pequena reuniãozinha, entendeu? Com um assessor do senador Requião, o Gilles, né, que vai ser o teu convidado amanhã, né, da estreia do programa, o Zé Maria, o presidente da FUP, né, e eu. Por conta do seguinte, a gente já tinha detectado, né, de maneira muito clara, de que havia um conjunto de ações das entidades sindicais, dos mandatos, dos partidos, em termos de Câmara, Senado, mas isso estava relativamente desarticulado, né? Então, inclusive tinha acontecido já alguns casos de ações judiciais, por exemplo, que alguns parlamentares faziam, entendeu? E depois descobriam que outro parlamentar já tinha dado entrada, inclusive permitindo desculpas, né, para o Poder Judiciário de não dar liminar, etc. e tal, por conta
digamos, disputa de competência, né, de instância jurídica. Então, nós conversamos rapidamente e entendemos que era muito importante iniciar uma articulação que a gente chamou Operativo do Petróleo, né? Inicialmente, o grupo de Zap reunia parlamentares e partidos da Câmara e do Senado, que atuam né, no tema petróleo, as entidades sindicais dos petroleiros, né, a FUP, a FNP, a Associação dos Engenheiros, o Instituto, né, de Estudos do Petróleo, o INEP e tal. Então, nós começamos essa articulação no final de fevereiro, com 3 eixos de atuação. As ações jurídicas, né, articular melhor para a gente mesmo não se esbarrar, né, entre nós nas iniciativas jurídicas, articular um pouco mais enfaticamente as mobilizações que estavam ocorrendo da categoria na Câmara, no Senado, e também juntar um pouco mais de esforço na área de comunicação. Porque é o seguinte, pelos mandatos, partidos, entidades e tal, você tem um conjunto de instrumentos de comunicação relativamente bom, só que é disperso, né? Cada um tem a sua, né, o seu foco, tem a sua cronologia, entende? Então, a gente focou nesses três eixos. E assim a gente vem trabalhando, né, desde o final de fevereiro. Eu posso dizer que a gente já tomou algumas iniciativas muito importantes, inclusive no meio jurídico, né? A última ação, por exemplo, contra o leilão do pré-sal, foi fruto já desse trabalho de construir junto, de não deixar outros atrapalharem e tal, apesar da gente não ter ganho a liminar, mas ficou lá muito claro, né, para o desembargador, inclusive que nós tivemos, né, os nossos advogados estiveram lá com o desembargador que não concedeu a liminar, mas entende de que há risco e que, portanto, nós vamos continuar subsidiando, né, a ação numa perspectiva até de provável anulação antes da assinatura do contrato. Isso é importante, hein? É possível anular antes de assinarem um contrato. Exatamente, né? Tá? Então, nós continuamos ainda trabalhando muito intensamente nesta ação aí do 4º leilão. E a outra ação bem sucedida foi contra o decreto do Temer, né? Ele lançou já 2 decretos para poder privatizar sem leilão. O último, nós entramos e caiu com o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio reconheceu, nós não pedimos inicialmente a liminar ainda, porque era em tese, né? Agora já tem ações em andamento para vender com base no decreto. Então, ele reconheceu a urgência, já notificou, o governo já apresentou as suas razões, a Procuradoria deve apresentar agora as suas razões, e nós estamos com uma expectativa muito positiva, inclusive porque teve já conversa dos advogados com o Marco Aurélio a respeito, né, da ação, e nós temos uma grande possibilidade disto vir a plenário no Supremo, né, e também possibilidade de entrada de ações, né, de cautelares, né, de liminar para impedir venda de refinaria, impedir venda, né, de várias coisas, de áreas do pré-sal no Nordeste, que eles já, né, colocaram a público ali para interesse. E já houve uma vitória muito importante, né, que, na verdade, foi, não diria que planejada, mas foi a queda do Pedro Parente, né, porque a queda do Pedro Parente, simbolicamente, fruto aí da reação dos caminhoneiros, porque o que eles fizeram? Ao entregar o petróleo para as multinacionais, colocar essa política de preços, colocar tudo à venda, eles transferiram o custo para a sociedade brasileira. Claro. De repente acontece essa erupção, né, pelos caminhoneiros, cai o Pedro Parente e o golpe ficou muito abalado. Então eles não estão no melhor momento deles, né? Não estão. Inclusive, assim, porque aí acho que a gente tem que render homenagens, né? Apesar de todo o debate, se era lockout, se era greve, participação dos setores empresariais, né, que tinham os seus interesses próprios, mas a paralisação dos caminhoneiros, com todas as consequências trágicas, né, que trouxeram para a economia e a falta de capacidade política, né, do governo de fazer as tratativas, deixou muito claro a serviço de quem está a política atual da Petrobras, né? Porque o Paulão, né, o Paulo César, que você teve a oportunidade de entrevistar, ele prova, né, matematicamente, sem qualquer sombra de dúvida,
de que o custo de produção do diesel para a Petrobras, mesmo importando, né, as quantidades absurdas, é menos de R$ 1. E quando ela vende a quase R$ 2,5, ela está tendo um lucro astronômico, que só na redução do lucro da Petrobras, que está indo para os importadores, está indo para, né, as empresas estrangeiras, nós poderíamos ter o desconto do diesel, né, dos 46 centavos, sem mexer em nada de tributos e de prejuízo, de cortes no orçamento, entende? Em prejuízos para a população. Então, efetivamente, eu acho que você tem toda a razão, entende? De que a gente acabou ganhando, né, uma oportunidade de fazer o debate da narrativa, de fazer o debate, né, da discussão toda. Tá? Mas, Leonardo, eu queria voltar ainda um pouco no nosso histórico, né? No nosso histórico, porque além das ações jurídicas, das mobilizações que a gente teve, né, oportunidade, está tendo a oportunidade de fazer a partir desta campanha, né, que a gente está chamando o Petróleo do Brasil, nós fizemos o lançamento da campanha, né, no mês de maio, na primeira quinzena de maio, a partir das duas frentes parlamentares que nós temos, né, no Congresso, a de defesa da Petrobras e de defesa da soberania nacional, com uma grande participação dos parlamentares envolvidos, tanto senadores quanto deputados e deputadas, né, e senadoras, mas tivemos um apoio muito importante, ou seja, aquele nosso pequeno grupo que era alguns parlamentares, alguns partidos, as entidades dos petroleiros, se ampliou significativamente, porque nós temos agora envolvidos na campanha a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Associação dos Municípios Brasileiros, entidades da educação como a CNTE, a UNE, o Conselho Nacional de Saúde, então, outras entidades sindicais. Então, a campanha, a partir do lançamento, inclusive do vídeo, ela teve uma grande ampliação. E nós vamos fazer agora, né? Eu já pedi para que as fundações partidárias, né, do PT, PCdoB, PSB, PDT e PSOL, vão fazer agora no final de junho, né, um ato também na Câmara. E aí nós estamos preparando o terceiro vídeo da campanha, né? O segundo nós vamos lançar hoje aqui, né, no teu programa. E o segundo... Só um detalhe dele, eu não consigo, quando a gente faz assim por Hangouts, você não consegue... Eu não consigo transmitir exatamente, mas assim que a gente terminar, aí eu subo e as pessoas vão achar no YouTube, não vai ser dentro do programa. Tá, maravilha, maravilha. E aí, então, nesse ato das frentes, né, dos partidos, nós pedimos para poder fazer o lançamento do terceiro vídeo, porque é um vídeo que a gente quer demonstrar, né, com números, com dados, né, visualização, o quanto o desmonte da Petrobras, né, essa entrega absurda, né, ela está impactando a saúde e a educação, né, com a perda dos royalties, com a perda do óleo, né, o profit oil, né, o óleo lucro nos leilões, o corte no orçamento para poder cobrir, né, o subsídio do diesel, todo esse conjunto de medidas de desmonte e de internacionalização da riqueza, né, do petróleo. Inclusive, a gente quer demonstrar, né, algo que ficou muito forte, né, na greve dos caminhoneiros, que é, enquanto no governo Lula, governo Dilma, o petróleo tinha como objetivo financiar a educação e a saúde, agora com o golpe está invertido, né? É a saúde e a educação financiando a entrega, né, É um absurdo dele. E tem também o esporte. Eu não sei se você viu aí o catarinense, o Guga, seu conterrâneo, ele gravou um vídeo também protestando contra os cortes no esporte. Tudo, né? Eu não sei se ele fez a conexão com o petróleo, mas ele também estava puto. Estava reclamando. Aliás, o Leonardo, eu não consigo entender. Quanto mais, entende, eu vou tomando conhecimento, a gente vai acompanhando, vai vendo os números, vai vendo o absurdo que está sendo esta entrega da riqueza brasileira. Eu cada vez me conformo mais, entende? Eu não me conformo com a
a pouca repercussão na sociedade, ou seja, onde estão os intelectuais, entende? A academia, as entidades que em outras épocas fizeram a defesa, tipo, né, ABI, OAB, CNBB, onde é que estão estas forças vivas da sociedade brasileira que não estão, entende, se manifestando de forma contundente. Leonardo? Mas a gente vai fazer... Não, estou te ouvindo bem. Mas, desculpa, que eu estava te ouvindo, mas só dando um comando aqui também. Mas, assim, a gente vai fazer a nossa parte aqui na comunicação. Toda segunda-feira, o pessoal perguntou, às 3h, a gente vai ter um programa. E a gente também vai ter entrevistas extraordinárias, né? A gente tem entrevista com o Zé Maria da FUP, o Felipe Coutinho da EPET, né? Então, sempre vamos estar trazendo esse tema. Por exemplo, uma pessoa que já falou com a gente sobre isso foi o presidente do Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro. Tem muita gente se colocando. O problema dele é que a mídia conservadora sufoca, né? Ela não quer saber disso. Total. Inclusive, Leonardo, assim, a gente tem comentado muito, né? E eu acho que isso, de alguma forma, né, ficou já, em termos de narrativa, relativamente bem disputada junto à opinião pública, dessa história da perda da soberania, da entrega a preço de banana, né, da internacionalização, né, do nosso patrimônio do petróleo. E tem uma coisa, entende, Leonardo, que é pouco comentada, que eu considero, além, né, do significado da descoberta do pré-sal no Brasil, que passou a ser a terceira maior reserva, né, do mundo, né? Primeiro a Arábia, segundo a Venezuela, a terceira é o Brasil, né, com a descoberta do pré-sal. Mas tem um outro tema que muitas vezes tem passado assim, né, com pouco enfoque, que é a questão da base da economia americana. Né? Os americanos, né, na década de 50, por pressão, ou sabe-se lá de que forma, eles conseguiram o acordo, né, com a Arábia Saudita para transformar, deixar de ter o padrão ouro para ter o padrão dólar, né, petrodólar. Ou seja, todo o comércio de petróleo no mundo, já há mais de 50 anos, é feito única e exclusivamente em dólares. Acontece que com a articulação dos BRICS, Rússia, grande produtor e consumidor, Brasil, que se transforma, né, com a descoberta do pré-sal, num grande produtor, né? A Índia, China e África do Sul não produzem em grande quantidade, mas são grandes consumidores. Ou seja, se criou as condições com o BRICS de acabar com o padrão de venda do petróleo em dólares, né? Inclusive já teve algumas iniciativas, a Venezuela, né, agora recentemente, e se Rússia e China também, Rússia e China estão começando também a fazer. Então, toda a ação dos Estados Unidos contra o Brasil e contra a Venezuela não é só por causa da nossa reserva, não é só, entende? É também por conta de que, como o Brasil e a Venezuela, segunda e terceira maior reserva de petróleo do planeta, a ameaça, a venda do petróleo em dólares, ela é real, ela é concreta. E a partir do momento que acaba isso, Leonardo, entendeu? Que acaba isso como padrão internacional, a sustentação da economia americana vai para o espaço. Então, eu tenho dito com frequência que a Dilma foi derrubada pelas petroleiras, no golpe das petroleiras, /Estados Unidos, /Globo e tudo mais, PSDB, e que o Lula também é um prisioneiro, não do judiciário brasileiro, mas também dessas mesmas forças, né? A Dilma, quando caiu, temporariamente, ela deu uma entrevista para a gente e falou: olha, a primeira coisa que eles vão mexer vai ser na lei do petróleo, né? E foi. Pois é, e foi. Ela sabia das articulações, ela sabia das pressões. Quando você acha que as pessoas vão efetivamente entender? Você acha que esses detalhes virão a público em algum momento? Porque, por exemplo, o golpe de 64 demorou 50 anos, 40, 50 anos, para as pessoas enxergarem a participação dos Estados Unidos. Você acha que isso virá a público? Então, nós já temos elementos, entende, Leonardo, muito claros, inclusive documentos, articulações, ou seja, toda esta bandidagem, porque eu chamo de bandidagem, entende, feita
entre parcela do Judiciário e do Ministério Público, em conluio com o Departamento de Estado, né? Todas as negociações, parcerias que atingiu não só o Brasil, mas atingiu vários outros países, né? E governos democráticos mais populares, mais de viés popular aqui no nosso continente, isso tudo a gente já tem, não vai precisar abrir, entende? Só esperar os 50 anos para abrir os documentos secretos dos Estados Unidos. Ele já está, eu acho que de maneira bastante significativa, já está colocado, já está à disposição. Agora, é como você diz, né? A nossa capacidade de disputa, na opinião pública, com os instrumentos que a gente tem, né? Que, comparado ao poder de fogo, que ainda, infelizmente, uma Rede Globo tem, né? E atua, claro, né? Efetivamente, a favor. Né? Deixa eu só ler uns comentários interessantes aqui. Olha, muita gente se manifestando, né? O Ubaldo dizendo, muita gente foi comprada para vender o Brasil. A Ana Clara dizendo que o povo se manifesta nas pesquisas dos golpistas. A Luciana Sesconeto dizendo que ela é professora, né? E ela diz que o que ela pode fazer do lado dela? Ela fala uma carta aberta, levar esses vídeos para os alunos, quer dizer, como é que você acha que as pessoas devem se engajar nessa campanha do petróleo dos brasileiros? E também chegaram no começo várias perguntas sobre se você será candidata. Muita gente dizendo que você faz falta lá no Senado. Você também sofria muito ataque misógino. Tinha isso também. Eu que sei o tamanho dos ataques, Leonardo. Então, e como é que vai ser? Você é candidata agora ou não? Não, a princípio não. Quer dizer, tem muita pressão, entende, tal, mas a princípio não. Eu voltei dos Estados Unidos no setembro do ano passado, né, que eu estava desempenhando uma tarefa lá na Organização dos Estados Americanos. Eu voltei com a disposição de militância, né? Então, inclusive assim, né, todo esse trabalho que eu estou ajudando nessa articulação da campanha e tal, eu estou fazendo absolutamente como militância, né? Eu tenho a minha aposentadoria, tenho a minha vida, né, relativamente bem equacionada com meu marido, filhos criados, netos e tal, então eu posso me dar de novo, digamos assim, o luxo de fazer e financiar a minha militância, né? Então a gente está trabalhando, né, nesta lógica, tá? E esse comentário da Luciana, o que ela pode fazer, por exemplo, como professora, em relação a isso? De que maneira ela pode se envolver? Ela mesma já deu as dicas, né? Levar os vídeos, abrir debate na unidade escolar onde ela atua, nas suas aulas, porque é tão absurdo e dá para você tratar, né, o desmonte da Petrobras, a entrega, você consegue tratar isso sobre vários ângulos, entende? Ou seja, independente da disciplina que ela lecione, né? Eu tenho certeza absoluta que com a capacidade e a criatividade, ela vai encontrar maneiras de poder levar o tema e as informações, né, para os seus alunos e a sua comunidade. Se cada um, Leonardo, fizesse a sua pequena partezinha, a gente somaria, né, um grande esforço aí para barrar, né, essa grande... Claro. A Vera Lúcia Castilho Diniz também está dizendo que também é professora e sempre leva vídeos e trechos de falas de pessoas como o Estrela, né? O Estrela deu uma entrevista para o Cindy Petro muito boa sobre esse tema, sobre essa questão. Uhum. Eu te pergunto o seguinte, Deli, uma coisa que a gente pode fazer também, como a gente vai fazer esses programas por Hangouts, né, à distância, não precisa ser só 2 pessoas. Então, sempre que você quiser participar, a gente pode fazer com 3, 4, 5, acho que cabe até 9 pessoas no Hangout, mas aí vira meio torre de papel. Aí fica armado, né? Aí já vira uma Assembleia Geral. Vira uma Assembleia Geral, a Cida Cunha está dizendo. Eu queria, a Roberta também está dizendo que tem feito isso nas aulas de Geografia e História. Então, os professores têm um papel muito legal. O que eu queria te falar, Ideli, era o seguinte, Santa Catarina está com os candidatos bem interessantes aí, né? O Décio Lima é candidato ao governo, é um cara muito legal, e tem o Lédio. O Lédio vou dizer assim, foi emocionante a vinda do Lédio para o PT. Inclusive, eu acho que foi a última ficha de filiação que o Lula, né, abonou na praça, no meio, né, de um mar de gente que a gente, né, teve capacidade de reunir aqui em Florianópolis, na Caravana do Sul, e o Lédio é o nosso candidato ao Senado, né? Tá? Então,
Por isso que também a minha candidatura tem, né, esses ingredientes dessa novidade, dessa bela novidade que é o LED rosa. O Lédio, ele fez um discurso na morte do Canceller que viralizou, né? Ele é amigo do Canceller, professor universitário, e o Everaldo está dizendo, olha, que ele é professor no Distrito Federal e já foi alvo da escola sem partido. Ele falou, você não tem ideia de como está a coerção no campo da educação. Total. É muito... É porque eles conseguiram montar uma estrutura, né, a partir, né, do trabalho feito principalmente pela Globo, né, de colocar na cabeça o ódio e a desinformação, né, total. Eles chegaram com muita sede ao pote, porque, inclusive, quando deram o golpe, não estava muito claro, né, a capacidade que eles iriam ter de se sustentar até o final do mandato, né? Então, eles entraram naquele ritmo, né, eu chamo assim de tática de guerra, que é o bombardeio ininterrupto, né? Você não consegue, muitas vezes, se movimentar porque você tá sendo bombardeado a todo minuto em várias frentes, né? Pela frente, pelo lado, pelas costas, ou seja, numa situação onde a reação fica quase que entorpecida pelo volume, né? E pela intensidade do ataque. E é muito importante, assim, eu queria passar esse dado também, Léo, que é o seguinte. Na história do desmonte da Petrobras e da entrega, né, as pessoas não têm a dimensão. Em 10 meses, começou em final de setembro do ano passado, em 10 meses, eles fizeram, né, o Temer e a sua corja, né, fizeram 5 leilões na Petrobras. 5 leilões, eu comparo como fizeram 3 do pré-sal, né, a segunda, a terceira e a quarta rodada, e a 13ª e a 14ª, aliás, a 14ª e a 15ª rodada das outras áreas que não são do pré-sal. Então, em 10 meses, 5 leilões, é o equivalente, Atushi, a você fazer uma xepa da feira, sabe a xepa da feira? Uhum. Quando termina, e aí entra, quem dá mais, quem quer, tarará. Só que eles estão fazendo a xepa da feira com o filé mignon. Pois é. Filé mignon, certo? Porque, e entregando a preço, porque o pessoal da FUP, da IPET, eles fizeram o cálculo, por exemplo, na terceira rodada do pré-sal, eles acabaram vendendo, né, entregando, por 50 centavos o barril. 50 centavos o barril, né, do estimado, calculado que estava nas áreas leiloadas na terceira rodada. Na quarta, eles venderam a 0,26 o barril. Metade. É inacreditável. Metade do absurdo. É mais barato que uma Coca-Cola. E se você pensar, entendeu, que o barril tem quase 160 litros, né? O litro do petróleo, o litro, foi entregue a 0,014. 0,0014. E aí depois a gente compra na bomba, né, para dar dinheiro para as importadoras, a R$5. É inacreditável. A Simone está dizendo, olha, é muito triste ouvir isso, falta futuro para meus netos, né? Então as pessoas têm que se lembrar que o programa da Dilma, quando define lá o Pátria Educadora, era o petróleo para os brasileiros financiando saúde e educação. O golpe é dado pelo Temer e pelo PSDB, patrocinado pelas petroleiras, para dar o petróleo para os estrangeiros e mandar a conta para o povo brasileiro. O povo, exatamente. É muito triste. E a Simone também falou, ela perguntou sobre que eu ia entrevistar o Lédio essa semana, ele teve problema no Hangouts, então a gente vai fazer nesta semana aqui. Só para a gente não perder esse ponto, a gente tem nessa semana, não sei se é essa semana, mas tem o tal do projeto da cessão onerosa. Eu recebi ontem uma carta da EPET dizendo que agora a Petrobras pode entregar até 70% do pré-sal dessa maneira. E eles querem fazer isso no meio da Copa do Mundo, né? Então, o Brasil se distrai com essas bobagens de Copa do Mundo e eles vão fazer na calada da noite? Exatamente, é o grande gol contra, né, o Brasil, se esse projeto
for aprovado. E eu quero dizer que nós temos que ter uma grande preocupação, inclusive os petroleiros, né, estão se movimentando. Nós vamos ter na quarta-feira o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Refinarias, tá? Os petroleiros estão já se movimentando. Amanhã tem atos, né, em várias refinarias e tal, que eles estão se movimentando. Porque é o seguinte, na semana passada, Leonardo, eles aprovaram o regime de urgência. Votação nominal, ou seja, como eles colocando a carinha, entende, da bandidagem, né? A cara ficou na tela, né, do voto, e foram 281 votos a favor. Inclusive, nós vamos estar na campanha, nós vamos estar divulgando, né, estado por estado, quem votou, para ver se o pessoal consegue também fazer uma pressão para tentar impedir a votação. E esse mega leilão, né, da sessão onerosa, que o pessoal da AEPET, né, tá colocando, né, a possibilidade de vender até 70% do pré-sal, o que vai entrar em venda são 5 bilhões de barris. 5 bilhões de barris, né, inclusive incluindo o maior dos maiores campos do pré-sal, né? Então, eu fiz uma continha básica, né? Se é para abrir possibilidade de vender 70% de 5 bilhões de barris, dá 3 bilhões e meio, né? 3 bilhões e meio de barris que poderão ser vendidos nesse mega leilão. Se você botar uns $75 por barril, isso ultrapassa dá quase 265 bilhões de dólares. Se você transformar isto em reais, é 1 trilhão de reais. E por que a Petrobras está vendendo isso? Qual que é a necessidade que a Petrobras teria? Nenhuma. Zero. Inclusive, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, semana passada, teve lá uma audiência pública, um debate, né? E foi muito interessante os números, né, que foram apresentados pelo Paulo César, que foram apresentados pelo Fernando Siqueira, da AEPET, né? E é o seguinte, ó, o saldo de caixa da Petrobras, o saldo de caixa, tá? Ou seja, o dinheiro que ela tem disponível, que demonstra de forma inequívoca que ela não precisa vender nada. No ano de 2015, foi de 25 bi. 2016, 21 bi. 2017, 22 bi. Portanto, tem sobra de caixa na Petrobras. Em todo esse período, entende? Da preparação do golpe. Se você quiser comparar, por exemplo, a Chevron e a Exxon, que para quem a gente está entregando, né, entre outras, tá? A sobra de caixa da Chevron não chegou a 5 bi. E a da Exxon, mal e porcamente, passa de 3 bi. A Petrobras tem 22 bi de sobra em 2017 e está vendendo patrimônio. Vendendo não, né, Leonardo? Entregando patrimônio a preço de banana. E fazer isso em plena Copa do Mundo não é coincidência, né? Não é coincidência. Não é coincidência. E eu vou te dizer assim, né? E aí tem ainda as piadas prontas no Brasil, né? O projeto é do Aleluia. Aleluia, petroleiras. Aleluia, entendeu? É isso. Aleluia do DEM da Bahia, né? Eles sempre deixam, né? Dizem a que vieram, né? Sempre. Tem uma ex-deputada do PT, a nossa querida Lucy Schoenack, que ela tinha uma frase que eu incorporei, entende? Ela sempre dizia, quando eu entrava nos debates de conjuntura e tal, ela dizia assim, gente, calma, a direita nunca nos faltará. E é verdade, né? Nunca nos faltarão, entendeu? Vão estar presentes sempre, né? Estragando o país. Então, olha, agora a gente podia aproveitar para convocar todo mundo. Amanhã, 15h, o Gilles Azevedo vai falar com a gente, né? A gente vai retomar também as conversas aí com o Felipe Coutinho, com o Zé Maria, vamos chamar o Guilherme Estrela, vamos trazer muita gente. E aí, sempre que você quiser participar, Ileli, é só você me avisar. Tá bom, um prazer. A gente faz o Hangouts. Tem aqui uma pessoa lembrando que é filho de ferroviário, lembrando que Fernando Henrique também destruiu as ferrovias.
Chegou um comentário dizendo assim: o PSDB é um cartel de empresários, o DEM é um cartel de ruralistas, não tinha como dar certo, né? Não, né? E lá no Senado não era fácil, né? Então, olha só, eu queria te agradecer muito, né, por estar aqui fazendo essa campanha com a gente. Muito bom falar com você. E o pessoal está sentindo sua falta lá no parlamento. Viu? Eu estou lá ajudando na minha militância, com a minha militância, né? Isso é sempre muito importante. Eu quero, inclusive, parabenizar, entende, Leonardo, assim, os vários professores porque eu sou professora, né? Entende? Então, assim, eu fico muito feliz, entende? Muito gratificada quando, né, vários professores se manifestaram, se colocando à disposição, entende? Correndo risco, inclusive, nesse período tão amargo, né, que nós estamos vivenciando, e ainda sentir, né, que ainda tem esperança, né? Tem esperança. A nossa esperança está encarcerada, né? Nós temos que continuar trabalhando, entende? Para o Lula... Aliás, deixa eu te perguntar sobre isso também. Das candidaturas colocadas, é evidente que o Lula tem compromisso com a retomada do petróleo para os brasileiros. Você acha que outros candidatos também têm, que não sejam o Lula no campo da esquerda? Quem que você vê hoje no parlamento mais sintonizado com essa causa? Ou no parlamento ou nas candidaturas? Porque eu queria trazer um ponto. Eu achei muito preocupante a entrevista do Nelson Marconi, o economista do Ciro. Eu também. Falando em abrir espaço para refinarias privadas. E ele falou uma coisa também, ele disse que o Ciro vai anular todos os leilões de petróleo fora do regime de partilha. Como todos foram no regime de partilha, ele não vai anular nada. Só teve 2 fora do regime de partilha. A 14ª e a 15ª, mas o grosso, né, digamos assim, o grosso foram os do pré-sal. Agora... eu acredito, assim, que nós vamos ter, inclusive, uma das ideias que está pintando na campanha é de nós termos um documento compromisso, né, que nós vamos apresentar aos candidatos exatamente com estas iniciativas, né, de anulação, de retomada, né, do modelo anterior, da partilha, etc. e tal. Eu também fiquei bastante preocupada, apesar de depois de ter tido desmentido, né, mas que desmentiu, mas não desmentiu muito, né, do pessoal da equipe do Ciro. Agora, eu me preocupei mais ainda quando, na votação do regime de urgência, né, os partidos alinhados com a campanha, inclusive, né, PT, PCdoB, PSOL, boa parte do PSB, encaminhou contra o regime de urgência do projeto do Aleluia. E o PDT votou a favor. Isso é importante, hein? Entendeu? O PDT votou a favor, né? Eu não sei se na totalidade, eu não estou aqui com... Mas o pessoal me alertou, né, de que a gente deveria fazer um grande esforço agora, né, segunda e terça-feira, para contatar a bancada do PDT para tentar reverter a posição, né, que eles deram apoio. Aí eu vou perguntar ao Ciro o que ele tem a dizer, a bancada do PDT também é importante. Exatamente. Esse movimento não é um movimento do PT, né, é um movimento de uma frente, né? Então... De uma frente, não, inclusive assim... como eu disse, tudo que nós fizemos até agora, a gente fez a partir da Frente Parlamentar da Soberania, né, todo aquele trabalho maravilhoso do Requião, né, que foi muito forte, e da defesa da Petrobras, que foi encabeçada por um parlamentar que era suplente, atualmente ele não está na Câmara, né, do PCdoB. E nós temos uma participação... Tanto que, assim, se você entrar no Face, né, da campanha... Você vai ver lá a presença de parlamentares de vários partidos, inclusive do próprio Ciro, tá? O Ciro também está lá, né? A gente conseguiu né, um vídeo onde ele falava da história do petróleo, está lá colocado. Então, para nós, assim, é fundamental a ampliação da campanha. Não nos interessa estreitar. Uma campanha, o petróleo é do Brasil, tem que ser feita por todos os brasileiros e brasileiras conscientes, né, do significado e da importância. Perfeito. Só ler o comentário aqui do Antônio Barbosa, está dizendo que está vendo na entrevista lá da Holanda, né? Terra dos donos de parte do pré-sal que a quadrilha golpista nos rouba. Entregou. Porque a Shell, se eu não me engano, ela é anglo-holandesa. E a Braskem está sendo vendida para grupos holandeses também. É uma coisa muito... Absurdo, né? Nós vamos perder esse domínio que nós tínhamos da petroquímica, entendeu? Internacionalizando mais um setor estratégico, né? Porque no caso da Braskem, em determinadas áreas é a primeira do mundo e
como empresa, se não me engano, a quinta ou a sexta do mundo, né? Então... Deixa eu agradecer aqui a Heloísa Costa pelo Superchat também, o Ray, que também participou do Superchat. Então é isso, amanhã, 3 horas, estaremos de volta. Qual que é seu... eu sei que a gente, assim, essa coisa de Copa do Mundo, ela distrai... eu vou assistir. Também vou assistir. Qual que é seu pitaco, Brasil e Suíça? Eu estou achando, entende, que a gente pode ter um empate. O meu neto ontem fez um bolão e eu botei 1-1 lá. Ele me olhou com uma cara assim... Não, sabe o que vai ser? Vai ser 4-0, 5-0 ou 6-0, porque essa Copa já está roubada pelas petroleiras para ser do Brasil. Essa é a minha teoria conspiratória. E sem gol contra esta semana, né? Nada de aprovar o projeto do Aleluia, Aleluia Petroleiras. Né? É isso aí. Uma luta. Obrigado, viu? Beijo, querido. Amanhã estaremos aí 3 horas, então, nessa luta aí. Abração. Beijo. Valeu.